A seguir tem MGTV Responde. O tema de hoje é educação dos filhos. Ao vivo, uma psicóloga estará aqui comigo no estúdio para responder as perguntas que chegarem à nossa redação. Então aproveite o intervalo e mande a sua dúvida. Educar os filhos requer dedicação, disciplina e muita doação. Mas como impor limites? A troca para conquistar algo é uma boa escolha? Vamos conhecer agora alguns desses desafios, mostrando a história de duas famílias. Quem tem um irmão ou uma irmã até entende estes dois. Dependendo da situação, o choro pode ser um melhor argumento. Ela vai ligar, leva lá, vai lá com o papai. Lara e Antônio estão juntos há 9 anos e estes dois aqui são os diamantes da casa, que aos poucos estão sendo lapidados. Entre carinhos e castigos, tem sempre alguém que impõe mais. Quem que é mais bravo em casa? Meu pai. O educar não é fácil, pôr limite não é fácil. Tem que ter, eu acho que uma responsabilidade nossa, tudo. Então, e tem a dúvida, né? Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado? A preocupação dos pais é com o que realmente foge do controle deles. A gente tem a impressão de que quando os filhos estão perto da gente, tudo tá ok. Mas na verdade não é. O mundo está aí e eles são do mundo, né? Então, essa preocupação do que eles serão dentro desse processo. E a maior preocupação é de querer que os nossos filhos sejam bons cidadãos, né? Sejam pessoas boas. E não é fácil nesse mundo de hoje. Essa família que é apaixonada pela capoeira trabalha com uma rotina de troca. Os pais só cedem aos hobbies dos filhos quando eles demonstram um bom comportamento, tanto na escola quanto em casa. Em relação à criação da criança, é bom exemplos, né? Se a gente der bom exemplo dentro de casa, com certeza no futuro a criança vai se espelhar, né? O pai, mãe, entendeu? Ajudar minha mãe nas tarefas de casa, meu pai também. E cuidar do meu irmão, às vezes. E na escola? Na escola tirar boas notas e ser um bom aluno. Isso tudo garante o quê? Uma responsabilidade. Além do filho Diego, o casal tem o Tiago e o Marcos, filho de coração. Desde o mais velho até o caçula, todos por aqui têm responsabilidades. Por que você ajuda a mamãe todo dia? Porque eu tenho que ajudar as pessoas para eu ser um menino bom. A família unida vai descobrindo os limites da educação. Para Claudiana, ser mãe é uma descoberta diária e surpreendente. O maior desafio não foi ter o filho. O maior desafio é você ser pai. Então, assim, antes de você cobrar da criança, você tem que pensar, eu sou capaz de realizar isso que eu estou cobrando dele? Então, a nossa preocupação foi essa, como que eu vou passar o exemplo para o meu filho? O mundo está aí, tá cheio de exemplos para dar, então, assim, o que eu tenho para me oferecer para o meu filho? Tem que ter responsabilidade? Tem. Por quê? Porque se você não tivesse responsabilidade, como é que você poderia ir nos lugares que você queria? Como a gente viu na reportagem, são muitos os desafios. E para a gente falar mais sobre a educação dos filhos, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Laís Mutuberria. Boa tarde, doutora Laís. Obrigada pela participação. Boa tarde. A gente viu aí uma mãe na reportagem falando sobre o exemplo, né? Como cobrar do meu filho algo que eu não faço? Que peso que tem o exemplo no dia a dia, na criação dos filhos? Skinner, um grande teórico da psicologia, já dizia, né? Quanto mais compreendemos o comportamento do outro, melhor compreendemos a nós mesmos, né? Isso é algo sério que os pais precisam refletir. A criança, ela responde ao estímulo que ela tem daquele pai, daquela mãe. Claro que o significado que a criança vai dar para cada exemplo, isso vai se diversificar. Imagine, então, um pai muito autoritário. Uma criança com características de personalidade mais submissa, ela vai, então, se submeter sempre aos coleguinhas, nunca tomar frente, se tornar uma criança insegura. Já outra criança, com esse mesmo pai autoritário, que grita o tempo todo, vai repetir esse comportamento. Ambas as crianças estão sendo resposta do comportamento dos pais. Daí a importância dos pais se policiarem no dia a dia, né?
Exatamente. Estarem sempre observando o modelo, né, que eles estão sugerindo para os próprios filhos. E o que ocorre muito é que os pais são corretivos. Eles não educam, não falam a forma que eles esperam que a criança se comporte. E sim, eles apenas corrigem. Então, senta direito, menino. Come direito. Fica com a coluna reta, não faça desse jeito, ao invés de dar uma educação positiva para essa criança, dando o exemplo, o modelo de como ele gostaria que ela se comportasse. Tá certo. Vamos então às perguntas, né, doutora Laís? A Ângela, do centro da cidade. Como punir algo que não deveria ter sido feito? Como ensinar que tal coisa é errado? Castigo? Ela questionou, né, através do castigo. Como fazer isso com crianças bem pequenas? Bom, precisaríamos avaliar o contexto, que tipo de transgressão, que tipo de comportamento inadequado essa criança teve. Primeiro, temos que ter em mente que toda punição ou todo reforço, né, todo elogio ou uma premiação, ela deve estar contextualizada e ser coerente, né? Então, se uma criança riscou a parede, uma parede que a família tinha acabado de reformar a casa, essa criança deve ser orientada a limpar a parede, não ficar sem o videogame, para que ela compreenda que aquele comportamento foi inadequado. E muitas vezes os pais colocam punições que não são coerentes nem com a idade da criança e nem com o ato de transgressão. Então, muito importante os pais terem essa clareza. Em segundo lugar, é muito importante que os pais previnam, né, aqueles comportamentos inadequados. Então, o que eu sempre oriento os pais são 4 passos da comunicação. Os pais não devem usar o não. Não faça isso, não faça aquilo. Explique o que quer que a criança faça. No caso de uma criança muito pequena que está pegando um copo de vidro. Filho, pegue o copo de plástico na segunda gaveta. Então, diga o que a criança deve fazer. Não que não deve fazer. Exatamente. O adolescente que está com a música alta. Filho, abaixe o som ou coloque o fone de ouvido. Em seguida, explique rapidamente o porquê. Porque seu irmão está estudando, porque a música alta está me atrapalhando, porque o copo de vidro pode quebrar e te machucar. Em seguida, apresente a alternativa. Se o adolescente, se a criança não correspondeu, aplique a consequência. A gente precisa observar o que antecede o comportamento. Qual é o comportamento e o que vem depois? É sempre uma análise. Os pais precisam ter uma postura investigativa para aplicar a consequência. Vai ser uma punição? Eu vou acrescentar algo ruim, um castigo? Ou vou retirar algo que ele goste? Depende dessa avaliação, do que antecedeu e de qual foi o comportamento. Como é complexo, né, doutora? A gente falou aí de punições. Em que casos que as premiações cabem? Da mesma forma, é necessário avaliar o contexto, porque o comportamento em si, uma nota boa, né, uma nota legal, azul, significa que merece uma premiação? Premiação de que tipo? Um reforço social, que é um elogio, né, um carinho, um brinquedo, que é algo material, um passeio. Precisamos analisar todo o contexto. É uma criança que só se comporta positivamente através dessa barganha, aí isso não é positivo. Nós estamos ensinando a criança que as notas servem para uma premiação e não para que ela aprenda o bom conteúdo, para que ela tenha disciplina e possa usar essa disciplina na vida adulta dela. Que já é uma grande premiação, né? Mais uma, doutora. Sobre birra, a pessoa não quis se identificar. Qual deve ser a posição dos pais diante da birra? Novamente, precisamos avaliar o contexto. É uma criança que nunca deu birra e num determinado momento deu uma birra muito grande. O que aconteceu antes? Será que essa criança foi inclusive agredida por outro coleguinha ali numa reunião, né? Familiar ou pelos primos? Não, essa birra acontece sempre. É uma criança que não aceita o não. Os pais nunca devem ignorar o comportamento negativo. Devem corrigir, mostrar o que se espera dessa criança, usando aqueles 4 passos da comunicação. E sempre devem reforçar o comportamento positivo. O grande erro dos pais
ele é danado, ele é birrento, rotular essa criança e dar essa identidade para ela. E assim ela vai incorporando essa identidade de birrento, malcriado e se comportando assim, porque é assim que ela sabe ser, é assim que dizem que ela é. Então, valorizem muito o comportamento positivo dos seus filhos. Observem se vocês não estão criando rótulos demasiadamente. A mesma pessoa perguntou para a gente, não, é o Ricardo do Cássio Rezende que perguntou, eu me confundi aqui nas perguntas. Novos modelos familiares, como fica a educação? Ele é separado e não consegue dar a opinião dele na educação dos filhos que ficam com a mãe. Entendi a situação do Ricardo. Os filhos ficam com a mãe e ele não consegue interferir muito na educação por não saber como esse processo está sendo feito. Qual que é a orientação a ser dada para ele, doutora Laís? A educação, ela vai ser transmitida por esse pai quando os filhos estiverem com ele. Então, esse pai deve se concentrar no modelo parental, em como ele espera que as crianças se comportem, que valores, que princípios ele deseja passar para os próprios filhos. E a figura desse pai, se esse pai for uma figura presente, vai ter um grande peso, né, na educação dessas crianças, no que eles vão incorporar e aprender durante a infância e levar assim para a vida adulta. Mas é evidente que o diálogo entre os pais seria o ideal. Muitas vezes sabemos que isso não é possível, que os adultos, por diversos motivos, não conseguem ter esse diálogo. E se assim for, esse pai deve se concentrar no modelo que ele passa para os seus filhos e não tentar corrigir o modelo do outro lar, né? E sim colocar o modelo que ele espera dos seus filhos. Obrigada por enquanto. Doutora Laís não vai embora ainda, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais MGTV Responde. Agora 12h28. Até já. Estamos de volta com a segunda parte do MGTV Responde. Hoje falando de educação dos filhos. Aqui comigo a psicóloga Laís Mutuberria. Vamos a mais perguntas então, doutora Laís. Camila do Valim de Melo. Sou mãe de gêmeos, sou separada. Meus filhos têm 2 anos. Eles são hiperativos e não me obedecem. E na creche esse problema também de desobediência se repete. Ela está pedindo aí um socorro, uma ajuda. Sim. Como falamos anteriormente, é muito importante avaliar o contexto, né? Quando ela faz referência de que é separada, né, divorciada, em que contexto isso aconteceu, quando essas crianças começaram a se apresentar agitadas, hiperativos, isso é um diagnóstico de um transtorno mental mesmo, que requer inclusive acompanhamento psiquiátrico? Não, é uma agitação. Como estão as regras e as rotinas dentro de casa, né? Essas crianças têm horário, rotina, regras, passam segurança para a criança. A criança já passa a dar comandos para si mesma à medida que as regras são colocadas dentro de casa. A hora de dormir, a hora de ficar em silêncio. Então, como esses comandos têm sido transmitidos? Ela tem sido uma mãe corretiva, como falamos há pouco? Não. Ela diz o que espera das crianças, ela faz acordos. Essas crianças estão tendo atividades para gastar energia o suficiente, né? Atividades como uma natação, uma bola. Como está a rotina dessas crianças? Então, é muito importante que ela avalie o contexto. Mas se ela pedisse uma dica, seriam os 4 passos da comunicação que eu falei há pouco. Diga o que a criança deve fazer, explique rapidamente. A criança não faz, não é porque ela não entendeu, é porque ela não quer. Então, explique rapidamente, apresente a alternativa e aplique a consequência. Se um comportamento positivo, dê elogios, até mesmo outros reforçadores. Não, é um comportamento inadequado. Então, aplique punições, ou acrescentando algo aversivo, ou retirando algo que a criança goste, sempre com muito diálogo, olhando nos olhos da criança, sendo coerente com a transgressão que a criança cometeu. Muito trabalho pela frente para Camila, né?
Vamos a mais uma então. A Renata do bairro Leblon. Tem um filho de 5 anos e sempre que ele é contrariado, ele dá birra, tem ataque, me chuta. O que devo fazer? Ela já tentou ignorar, a gente já falou sobre isso, mas para reforçar para ela. Não ignore o comportamento negativo. Analise se você está criando rótulos para essa criança, ou se até mesmo no contexto escolar essas birras são apresentadas e ela já se identificou e vestiu essa camiseta do rótulo de ser danado, birrento. Reforce todo o comportamento positivo da criança e insista. Educação é repetição, tá? Então, insista em corrigir o comportamento dessa criança, mostrando a ela como você gostaria que ela fizesse. Tá aí a dica, então. Bruno, do bairro Abadia. Existe uma idade certa em que a criança está mais preparada para entrar na escola? É uma dúvida muito frequente dos pais. Quando iniciar, né, essa vivência escolar? Hoje, a realidade dos pais tem mudado muito no mercado de trabalho. E isso tem feito com que as crianças estejam inseridas aí cada vez mais cedo na escola. Não adoto dentro da minha abordagem clínica uma idade ideal, porque depende dos valores, do que essa família espera para essa criança. Hoje, crianças com 3 anos já dominam o recurso do tablet, do telefone. Crianças com 4 já começam a identificar as letras. Então, é muito difícil dizer que idade essa criança precisa ser alfabetizada ou precisa começar a estar em socialização, porque isso depende de qual projeto da família para essa criança. Vamos a mais perguntas, então. Mariana, do bairro Residencial 2000. Tem uma neta de 3 anos e meio que morde as outras crianças e não para no castigo. O que ela pode fazer? A criança não para no castigo porque o adulto permite isso. Isso é algo importante para os pais refletirem. Da mesma forma como os pais dizem, a criança não se alimenta bem. Quem oferece o alimento são os próprios pais. Então, o porquê que essa criança não está parando no castigo? Será que eu dou uma ordem e depois não tenho tempo para supervisionar a ordem que eu dei, para corrigir aquele comportamento inadequado? Será que eu consigo ter inteligência emocional suficiente para olhar para as emoções dessa criança e ensiná-la a identificar, interpretar e reagir? Porque se ela morde, ela está provavelmente com raiva. Será que ela consegue identificar que isso é raiva? Será que ela consegue dar este nome? E será que ela consegue pensar quais as formas que podemos reagir diante da raiva? Então, é função do adulto dar esse modelo. A criança está descobrindo tudo, inclusive as próprias emoções. Se ela morde é porque ela está com raiva e ela precisa aprender a identificar, interpretar e reagir diante das suas emoções. Tá certo. Vamos a mais perguntas, então. Maria Inês, do bairro de Lourdes. O desenvolvimento da velocidade da tecnologia, que nós estávamos falando, interfere para que as crianças desenvolvam a hiperatividade? A tecnologia, ela traz uma quantidade de estímulos maior para essa criança. Se essa criança tiver regras, horários, ela não será uma criança agitada por ter contato com a tecnologia. Inclusive, hoje, no mercado de trabalho, é exigido que os adultos dominem esses recursos das ferramentas tecnológicas. Então, o acesso dessa criança à tecnologia, ele é importante para esse adulto lá na frente, desde que o projeto de vida familiar seja que essa criança cresça e entre para o mercado de trabalho. Esse acesso é importante, desde que seja moderado. O que vemos hoje é que as crianças não têm limite no uso. Elas acabam abusando desse recurso, inclusive se colocando em situações de risco ao manusear o computador, o tablet, o celular. Tem mais. Vamos lá. A Aparecida do Olinda, ela pergunta se pode usar Ritalina para combater a hiperatividade das crianças. Bom, é necessário primeiro uma avaliação se é uma agitação por falta de limite, por falta de condução dessa criança, dos pais colocarem ela em uma atividade física para que ela gaste energia, ou se é um transtorno real do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou apenas do déficit de hiperatividade. Essa criança deve passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica e apenas o psiquiatra vai dizer qual medicação
pode ser utilizada, em que dosagem. A Ritalina é uma das medicações utilizadas, mas isso só sobre orientação médica. Tá certíssimo. A Luciana do Valim de Melo, certa vez numa palestra, ouvi que os papéis de mãe e pai são fundamentais para a criação dos filhos. Mas no caso de mães solteiras, como suprir a ausência da figura paterna na construção de limites e na construção da personalidade da criança? A criança precisa de amor e limite. E ela precisa disso nos seus modelos de referência. Quantas crianças são criadas por avós, tios, e se elas tiverem amor e limite, elas serão crianças com toda certeza que se desenvolverão saudáveis, certo? A função do pai, me parece que essa mãe ainda está naquele modelo antigo, em que o pai colocava ordem, que o pai era figura de respeito. O que nós podemos refletir é que hoje tem se falado em escutar os filhos, em ter diálogo. E os pais, e eu digo mãe, pais, ou aquelas figuras que representam a autoridade, avós, tios, têm confundido escutar, ter empatia com desrespeito. Com sair do papel de autoridade para o papel de amigo. Então, a dica, a orientação para essa mãe é dê amor e limite aos seus filhos. Muitas e muitas crianças são criadas por tios, avós, e se elas tiverem uma figura de autoridade que represente amor e limite, elas crescerão de uma maneira saudável. Hoje não mais temos esse modelo onde apenas o pai impõe o limite, né? Inclusive, viemos de uma transição e de uma mudança social onde um modelo muito autoritário está sendo substituído por um modelo muito permissivo no estilo parental. Então, a dúvida dessa mãe me parece estar mais relacionada ao modelo parental permissivo do que ao fato dela não ter a figura masculina presente na vida das crianças. Muito obrigada, doutora Laís, como sempre, esclarecedora, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigada.